Oi pessoal, hoje a gente vai falar de estatística, continuando a aula de estatística descritiva, a gente vai falar de medidas de dispersão hoje. E eu vou falar basicamente de 3 medidas de dispersão, tá? Mas existem outras e aí vocês podem olhar, devem olhar nos livros para saber essas outras medidas. E eu recomendo que vocês vejam o capítulo de estatística descritiva, eu acho que é o capítulo 6, eu acho, do Botelho. E esse, inclusive, foi de onde eu tirei as fórmulas, que ele está explicando muito bem, inclusive, quando a gente usa cada tipo de medida, de tanto de posição quanto de dispersão nos nossos trabalhos, tá? Só que para relembrar a aula anterior, então a gente viu média, mediana e moda, né? Mas eu vou ficar só, eu falei que só média e mediana que importa pra gente, né? Porque moda a gente usa muito pouco. E o cálculo da média, que é a fórmula do cálculo da média, né? Que é representado aqui com esse, às vezes é com X, às vezes é com Y, mas tem essa barrinha em cima, tá? Esse E aqui é somatório, e esse YI ou XI aqui, I quer dizer a posição 1, 2, 3, 4, 5. E o N é o número de observações, no caso aqui são 5, tem 5 números, tá? Aqui o I ele vai de 1 até N, que é o número de observações que eu tenho, tá? Só para entender um pouquinho a fórmula para quem tem medo de fórmula, tá? Não é nada muito complicado. Isso aqui é a fórmula da média, que vocês vão ver nos livros de estatística, quase todos vão falar desse, vou mostrar uma fórmula, se não é igual a essa, é muito parecida. E como a gente viu na aula passada, a média nada mais é do que a gente somar tudo isso aqui e dividir pelo número de observações. Então eu peguei aqui números, vocês inventam o que esses números podem querer dizer, pode ser peso, pode ser tamanho de árvore, sei lá, vocês inventem aí. E aí eu só somo e tiro e divido pelo número de observações, aqui eu vou ter uma média, tá? A mediana nada mais é, como a gente viu na aula passada, que é o número que fica no meio, exatamente no meio. Então, se eu pegar esses mesmos números e ordená-los, e o número que eu achar no meio vai ser esse aqui, ó, 6,5. Então, essa é a mediana, ok? E aí vamos para as medidas de dispersão. Vou falar basicamente de 3 medidas. Uma variância, primeiro variância, depois desvio padrão, depois erro padrão. A variância, e assim, tanto o erro quanto o desvio padrão, eles são derivados da fórmula de variância. E a fórmula de variância, nada mais é que essa aqui é a média, tá? A média que a gente viu, e esse YI aqui, que nada mais é que esse valor aqui tirado da média. Tá? E aí, para a gente não ter números negativos, né? Por exemplo, a média aqui no caso seria, por exemplo, se eu pegar esse número aqui e tirar da média, que 6,2, eu vou ter um número negativo. Para eu não ter um número negativo, eu poderia ter 2 opções. Uma, colocar em módulo, né, para tirar, mas a fórmula lá leva ao quadrado. E quem lembra do ensino médio, a gente sabe que quando a gente leva um número negativo ao quadrado, ele se transforma, o número ao quadrado ele fica positivo, tá? Então, esse ao quadrado nada mais é uma forma da gente tirar esse número negativo, tá? Pra gente sempre ter números positivos, porque a dispersão ela sempre tende a ser positiva, a gente não vai ter uma dispersão negativa, né? Assim, imagina que uma coisa está variando, ela vai variar de forma positiva, ela não vai variar de forma negativa, é uma coisa meio filosófica isso, tá? E aí a gente pega essa fórmula aqui e tira do número de observações menos 1. Esse conceito é muito importante porque isso aqui é o conceito de graus de liberdade. Graus de liberdade é o número de observações que eu tenho menos 1 aqui no caso, tá? Então seria assim, a liberdade que eu vou revisar um pouquinho melhor esse conceito nas próximas aulas, quando for falar de teste, que a gente vai falar bastante de graus de liberdade. Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, porque eu não estudei para falar de graus de liberdade aqui para falar dessa aula, tá? Mas assim, o grau de liberdade não é mais que o número de, assim, quantos números a gente pode ter
que a gente pode variar de forma livremente. Então aqui eu tenho 4, se eu sei de antemão que eu tenho 5 números e os valores desses números, então se eu dou um número, por exemplo, 5,6, 8,2, 4,7, 7,6, o número que está faltando obrigatoriamente é 6,5. Então, grau de liberdade é quantas liberdades eu tenho, assim, para poder dizer os números que existem na minha amostra, tá? Então, o conceito filosófico de grau de liberdade é isso aí. Mas eu vou revisar um pouquinho o conceito e vou explicar melhor, tá? Então, basicamente, a gente pega esse valor aqui, tira da média e leva ao quadrado, tá? Eu fiz isso com cada número. Sim, eu recomendo que vocês peguem, façam isso na mão. São só 5 números, tá? Vocês façam isso na mão, peguem uma calculadora, pode usar a calculadora do computador mesmo, ou do celular, para calcular isso aqui, tá? Para vocês sentirem a tensão. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui é vírgula, não é ponto, tá? Está em português, não está em inglês. Então, isso aqui para vocês sentirem, assim, a tensão que é estatística, tá? Lembrando, assim, que, cara, 30 anos atrás, os professores, assim, as pessoas que faziam mestrado e doutorado não tinham computadores, elas calculavam tudo na mão. Então, assim, é possível calcular as coisas na mão. Aqui eu estou fazendo só com 5 números para exemplificar e não ficar muito complicado para nós aqui na disciplina, tá? Mas vocês podem calcular todas essas coisas na mão com o dado de vocês. Aqui, só para simplificar, vou fazer com 5 só, porque se tiver algum erro vai ser simples de resolver, tá? Outra coisa que eu acho legal fazer também é calcular essas coisas no Excel, para vocês aprenderem a usar o Excel. Faz muita coisa bacana, tá? Como eu uso o LibreOffice, assim, pode ter algumas diferenças, por isso mesmo eu não vou falar muito de Excel, né, porque eu acho que todos vocês devem usar Excel no LibreOffice, mas os conceitos são mais ou menos iguais, e assim, a forma de trabalhar é mais ou menos igual, e vocês podem calcular média, mediana, desvio padrão, tudo no Excel também, tá? Então, se vocês quiserem fuçar ali para como calcular essas coisas também, eu acho legal aprender a fazer. E quem ainda não aprendeu, aprende a fazer tabela dinâmica, que isso é super importante na vida nossa, tá? Então, assim, bem, voltando aqui, então eu vou pegar esse número e tirar da média, tá? Eu vou fazer isso com todos os números da minha amostra. E para cada vez que eu tirar, vou levar ao quadrado. Então, aqui eu vou ter os números aqui embaixo, tá? Cada número aqui, isso aqui foi levado ao quadrado. E aqui é o número de observações, 5 menos 1, 4. Eu vou ter a fórmula da variância, tá? A variância nada mais que é um número que vai dizer o quanto os nossos dados estão dispersos, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo que isso vai ficar mais claro na cabeça da gente o que isso significa. Eu só estou mostrando como é que calcula mesmo, tá? Eita, o negócio com isso acontece. Vamos lá. Vamos, desce. Caramba. Não, aqui. Aqui, o desvio padrão nada mais é do que a forma. Se vocês pegarem. Eita. Não, isso aqui. Ai, como é que eu ponho aqui do lado de novo? Viu? Slide pane. Vai. Aqui. Se vocês pegarem a fórmula da variância, existe esse quadrado aqui, tá? Se vocês lembrarem do ensino médio, se a gente pegar e tirar a raiz quadrada disso, a gente também tira disso aqui, isso aqui vira um S, que nada mais é do que o desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão não é mais que a variância, a raiz quadrada da variância, tá? Aí se eu pego aquele número e tiro a raiz quadrada, eu vou ter esse número aqui. E vejam, quando eu tiro a raiz quadrada, o número fica menor. Então, o desvio padrão, ele vai diminuir esse valor que a variância tem, que muitas vezes pode ser um valor muito alto e não representa os nossos dados. A gente vai ver um exemplo com isso, tá? O erro padrão
também é uma derivação do caso do desvio padrão, que é a gente pega o desvio padrão e divide pela raiz quadrada do número de observações. Então, a gente pega aqui esse valor do desvio padrão, a gente tira a raiz quadrada do número de observações, que a gente vai ter esse valor aqui. Aí, observem que é um número menor ainda que o desvio padrão, né? Então, o erro padrão tem valores muito pequenos. Então, assim, a gente tem a variância tem um valor muito alto, o desvio padrão menor e o erro padrão menor ainda. Mas todos esses números, eles vão, é um número que vai dizer o quanto nossos dados eles estão variando. Aqui no caso do erro padrão, eles estão variando 0,64 mais ou menos, tá? Eles têm um erro padrão. E a gente vai ver, assim, dependendo da distribuição dos dados, como é que eles estão, quanto a medida de dispersão ela é importante para mostrar essa variação dos dados. Tá, assim, como a gente viu a variância, essas três medidas, como tanto elas são derivadas, assim, tudo mesmo assim, como se fossem irmãos, são medidas irmãs, essas três medidas, elas dependem da média. Aí você fala assim, Júlia, mas quando eu não tenho a média, você falou assim, na aula passada, que às vezes é preferível usar a mediana do que usar a média no artigo. Quando é isso, a gente utiliza uma forma, a gente usa um equivalente para a média, que é para mediana, que chama de desvio interquartílico. Primeiro, a gente tem que entender o que é os quartis. Se vocês já viram vários artigos, existe essa figurinha que chama box plot, ou gráfico de caixa, eu não lembro qual que é a tradução, tá? Esse box plot aqui, ele é uma caixinha, tá? Que vai ter esses bracinhos aqui. E o que esses bracinhos, assim, o que essas coisinhas significam? A gente precisa entender isso. O box plot é uma forma da gente representar nossa distribuição dos nossos dados, tá? Eu tenho mostrado, assim, a distribuição dos dados como um histograma. Mas isso, eu vou mostrar os dados que a gente usou na aula passada, vou mostrar isso com box plot também. E basicamente o box plot ele vai ter, a gente vê assim, as barras verticais, elas não têm importância, tá? O que vai ter importância vão ser as barras horizontais, tá? As deitadinhas aqui. Aqui fica mais embaixo aqui, décimo percentil inferior, tá? Que seria assim, bem, é mais fácil falar aqui. Então, isso aqui vai ser o 25º percentil, o quartil inferior. Ou o primeiro quartil, tá? Então, essa barrinha aqui, vamos pegar aqui no quadradinho primeiro, fica mais fácil de entender. Então, a primeira linha horizontal aqui, que fica mais baixa, ela é o primeiro quartil, tá? Ela é, assim, ela vai representar os nossos dados até, assim, se eu pego os nossos dados, ordeno, se eu pegar 25% dos nossos dados, ele vai cair no primeiro quartil, tá? Eu acho que eu coloquei aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá? Metade dos nossos dados, aqui que fica bem no meio, é a mediana. 75% dos nossos números vão cair no terceiro quartil, o quartil superior, tá? Aquela coisa do quartil superior. Então, a gente vai ter o primeiro quartil, o segundo quartil, que é igual à mediana, e o terceiro quartil. O desvio interquartílico nada mais é que a diferença do terceiro para o primeiro quartil, tá? Então, aqui, vou tentar explicar melhor aqui o que é essas coisas de quartis. Então, vamos pegar aqui os nossos dados, tá? Eu ordenei eles aqui. Como eu disse, isso aqui é a mediana. 25% dos nossos dados, eles caem aqui. Isso aqui é o primeiro quartil, tá? Então, esse aqui, primeiro quartil. O terceiro quartil, esse aqui, cai 75% dos nossos dados. Então, aqui, tá? Então, esse é o terceiro menos o primeiro quartil,
que aí dá o número 2. Então, desvio interquartílico, que no caso é 2. E o desvio interquartílico a gente usa quando a gente usa a mediana, tá? Então, e muitas vezes a gente não vê essas coisas nos artigos, assim, é mais difícil. Geralmente as pessoas se apresentam como média mesmo, tá? Ou desvio ou erro padrão. Mas quando eu represento com mediana, eu represento o desvio interquartílico, ou muitas vezes eles representam o range, que nada mais é que a diferença entre o máximo e o mínimo, tá? Ou amplitude, ok? Que está aqui, quer dizer, não está aqui, mas existe outras medidas de dispersão, tá? Então tem a simetria, curtose, momento central, que são medidas da distribuição, que a gente da distribuição dos nossos dados, tá? Coeficiente de variação, que eu acho muito interessante usar, porque ele é expresso em porcentagem, tá? Então ele é uma forma muito interessante de representar a variação dos dados. E coeficiente de dispersão também. Mas assim, uma coisa que a gente usa bastante é intervalo de confiança. E aí vai depender se a gente tem dados de média ou mediana, são fórmulas diferentes, tá? Então, assim, eu não vou falar dessas coisas não, apesar de eu praticamente gostar bastante de usar o intervalo de confiança. E o coeficiente de variação, depende do que eu estou fazendo. Mas isso tem nos livros, tá? Eu acho, talvez quando a gente tiver aula presencial, eu vou falar um pouquinho, eu posso falar um pouquinho melhor disso, assim, né, porque pode ser que provavelmente vocês vão usar aí essas coisas. Mas, pro momento agora, pra gente entender o que é essa dispersão dos dados, vamos ficar no básico, tá? Então, aqui, só um slide, assim, pra sumarizar as coisas. Então, eu tenho basicamente duas medidas, posição, mediana e média, tá? E a mediana corresponde ao desvio interquartílico. A média, variância, desvio padrão e erro padrão. Lembrando que desvio padrão é uma derivação da variância e o erro padrão do desvio padrão. E mostrando aqui os valores, tá? Aqui vocês veem que eles diminuem, tá? Então, a variância geralmente tende a ter valores muito altos e o erro padrão valores muito pequenos. Beleza, vamos para o R agora, para a gente ver como essas coisas se aplicam, tá? Então, aqui, voltando àqueles dados da aula passada, então, dados 1, 2 e 3. E, assim, lembrando, só para colocar aqui os valores de média de cada um dessas coisas, tá? Então, primeiro a média 5,5, 5,2, 5,46, 4,13. Que a gente discutiu aula passada o que esses valores significam. Agora, vamos calcular a variância. Eu vou calcular aqui tudo de uma vez. Ok. A variância tem uma fórmula, a gente não precisa calcular no R na mão. Se vocês quiserem, vocês podem fazer. Só para vocês aprenderem, tá? Mas no R existe uma função chamada var que vai calcular a variância dos dados, ok? Então, vocês podem, se vocês quiserem ir no help, inclusive, da função, para ver como ela funciona, enfim, para ver, existem outras fórmulas aqui que ele põe e tal, enfim, é bem completinho. E então, divide variance em inglês, tá? E aí, vamos calcular aqui a variância, tá? Eu vou calcular tudo de uma vez aqui, porque... Tá. E aí, os dados 1, que tem média 5,5, a variância é 9,16, aqui é 9,51. Todos os dados aqui vão de 0 a 10, tá? Agora, vejam esses dados aqui. Que a gente, você lembra quando eu falei na aula passada, a média cai aqui no meio desse vale, a mediana também, mas esses chifrinhos aqui não me contentam. Mas quando eu calculo a variância, veja que o valor da variância desses dados aqui dá 12. Vocês veem que dá valores muito mais altos que esses aqui, né? Por quê? Porque ele considera que os dados estão concentrados na borda, né? Então, se existe essa concentração mais nos valores extremos, né? E aqui também, que você tem esses dados concentrados aqui,
a variância, ela, no caso aqui, ela vai ser um pouco mais sensível, mas nem tanto, tá? Ela vai dar um valor um pouquinho mais alto. De fato, existem formas, assim, como skills, né, que vai medir isso um pouquinho melhor, tá? Agora, vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão não é dado por uma função chamada SD, que é Standard Deviation, tá? É em inglês, tá? Mas é simples assim, só duas letrinhas, SD. Se vocês quiserem, vão no help e vejam como essa função funciona, tá? É que ela é bem, enfim, ela é bem básica. Se vocês forem aqui, inclusive, aqui vai estar no pacote básico do R, que é o Statis, tá? Vocês vão se baixar nem pacote para fazer isso, porque isso é básico do R, porque o R é uma linguagem de programação voltado para estatística. Então é óbvio que essas coisas básicas não estariam no R, a gente não precisa baixar nada. O SD aqui, vou dar todos os valores baixos, né? Mas, assim, eles vão dar... O que acontece com o SD em relação ao Standard Deviation, o desvio padrão em relação à variância, é que ele costuma dar valores, assim, um pouco mais realistas. Então, você tem uma variância 12 aqui, você tem uma média aqui, que fica aqui no meio. Variância 12, não quer dizer que seus dados estão variando aqui, eles vão 12 para cá, 12 para cá, tá? Porque isso não faz sentido, porque seus dados vão de 0 a 10 apenas. Não faz sentido eu pegar e colocar aqui 5 mais 12 para 17 aqui. Isso não é isso que a variância faz, nem o desvio padrão, nem o erro padrão. Isso quem faz é o intervalo de confiança. Isso aqui é apenas uma forma para representar isso aqui, mas não faz muito sentido eu ter um valor muito alto, porque meus dados eles não têm valores acima de 10. Esse é o grande problema da variância, é por isso que nos artigos basicamente não se representa com variância os nossos dados, porque eles costumam ter valores muito altos. É muito mais comum a gente ver desvio e erro padrão, tá? Porque principalmente o desvio padrão ele vai mostrar dados muito mais realistas. Veja que ter um desvio padrão de 3 é muito mais realista do que ter de 12, porque os nossos dados vão de 0 a 10, então é 5, o desvio padrão ele está variando aqui em torno de 3 em relação à média, o que faz sentido, né? Faz muito mais sentido do que eu ter valores muito grandes. O erro padrão, o R não faz, mas se eu for eu consigo escrever a fórmula aqui. Pelo menos o R-Statis não faz, tá? O pacote básico. Eu acredito que existem pacotes que calculam o erro padrão, mas a fórmula ela é simples. Então eu pego o número de observações que eu consigo por meio dessa função comprimento. Então aqui, se eu pegar dados 1, aqui eu vou ter 10 observações. Se eu pegar a lente aqui, que quer dizer comprimento, eu vou ter o comprimento desse vetor, que são 10. E aqui eu pego o SQRT, que é a raiz quadrada, square root, tá? Em inglês, square root, então a raiz quadrada. Que, de fato, eu não acho que deveria ser uma palavra tão estranha assim, só com consoantes, né? Mas enfim, e aí quando a gente calcula aqui, ele vai dar raiz quadrada de 10, né? Então se eu colocar SQRT de 10, ele vai dar o mesmo valor. Se a gente lembra das aulas do ensino médio, raiz quadrada de 9 é 3, tá? Então ele vai calcular a raiz quadrada, só para mostrar, né, que a raiz quadrada está calculando a raiz quadrada, tá? E aí eu posso aplicar a fórmula. Então, quando eu aplico a fórmula, que eu vou rodar tudo de uma vez, eu vou dar valores aqui abaixo de 1. Mas veja que também não é muito realista, né, ter valores muito baixos, porque ele está variando muito pouquinho aqui em relação à média, né? Os dados variam mais do que isso. Então aqui fica assim, a primeira discussão. Se vocês forem no livro do Gotelli, ele vai explicar melhor isso. A variância quase nunca é representada. A pergunta é assim: quando eu represento os meus dados
quando eu coloco um valor de média lá nos meus dados, nos meus resultados, eu devo colocar o desvio ou o erro padrão? Eu, particularmente, coloco sempre o desvio padrão. E eu indico no artigo que eu estou colocando o desvio padrão. Eu preciso escrever, ó, esse valor aqui é o desvio padrão. E o valor que eu estou colocando aqui é a média mais ou menos do desvio padrão. Porque se eu tenho desvio padrão, tenho desvio da amostra, eu tenho o número número da minha amostra, eu consigo calcular o erro padrão. E o contrário também é válido, tá? Se eu tenho o erro padrão, eu consigo calcular o desvio padrão, né? É uma coisa, se eu tenho eu tenho o tamanho da amostra, eu posso calcular tanto um quanto o outro. Então, se eu indico no meu artigo que eu tenho desvio padrão, e pelo número da amostra, também, talvez, por exemplo, provavelmente eu devo colocar isso nos métodos. Então, se eu estou trabalhando com 15 parcelas, o tamanho da minha amostra, se a minha unidade amostral é a parcela, o tamanho da minha amostra é 15. Então, eu consigo, a partir do desvio padrão colocar ali, se um pesquisador quiser saber o erro padrão, por algum motivo, ele consegue calcular a partir dos dados do que eu estou colocando ali. Então, assim, tanto faz você colocar tanto um quanto o outro, desde que você indique no seu trabalho se você está usando o desvio ou o erro padrão. Tá? E também, assim, isso vai muito da convenção. Então, eu que trabalho com ecologia de comunidades, a gente costuma colocar desvio padrão. Talvez quem trabalha com solos, pessoal que vem da agronomia, talvez eles prefiram erro padrão, não sei, estou chutando, né? Então, isso vai depender muito da sua área. Mas como eu disse, se você tem o número da amostragem, isso deve estar no seu artigo, que é o número o seu número de amostras, e tanto faz você colocar tanto eu quanto o desvio padrão, tá? Mas você precisa indicar, precisa dizer no seu trabalho, você bem explícito, precisa dizer se você está usando desvio ou erro padrão, pelo amor de Deus. Eu peguei artigo que a pessoa, corrigiu o artigo que a pessoa não colocava, isso não é fazer ciência de forma adequada, tá? Então, o que a gente tem? Aqui estou representando como um gráfico de frequência, um histograma. O boxplot tem uma função no R, a gente chama boxplot, simplesmente vai calcular o boxplot. Né? Então aqui eu vou colocar assim, nessas janelinhas de 2x2, tá? Desses dados, dado 1, 2, 3 e 4, tá? E o boxplot aqui, ele vai mostrar isso. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então ele vai mostrar aqui o primeiro quartil, tá? Segundo quartil mediano, terceiro quartil. E aqui são os 10%, né? E aqui os 90% dos nossos dados. E ele vai mostrar isso para todos. Quando aparece um pontinho assim, quer dizer que são dados outliers, tá? São números que são muito diferentes da nossa distribuição, e aí ele bota um pontinho aqui separado. Se vocês forem na função do boxplot, tem como tirar isso aqui. Às vezes isso aqui pode atrapalhar a visualização dos dados, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então, a gente pode colocar também, para quem é afobado, pode colocar também, quiser saber, dá para colocar também intervalo de confiança aqui. Essa função é uma função que eu gosto muito de representar meus dados como boxplot, porque ele representa a distribuição dos nossos dados. Então, aquele quarto gráfico que tinham desvios, os valores estavam mais para baixo, a gente consegue ver que a mediana, que ela cai um pouco mais para baixo, tá vendo? Já esse dados 3 aqui, que tinha os 2 chifrinhos, a gente consegue ver que o boxplot aqui, ele tá maior, tá? Ele tá mais assim, eu ia falar gordinho, tá mais alto, né? Ele tem valores aqui, porque o primeiro e o terceiro quartil, eles estão mais eles puxam, né? Eles estão mais uns extremos. Então, assim, eu gosto bastante desse tipo de gráfico, assim. E aí, para eu entender, isso, Júlia, mas assim, eu coloco um boxplot, eu quero saber onde está o primeiro, o segundo, o terceiro quartil, eu vou ter que ficar botando uma régua aqui para ver.
Tem duas formas de vocês verem o primeiro, o segundo, o terceiro quartil, mínimo, máximo. Primeiro da função Summary, se vocês lembram da aula de R, eu acho que eu falei isso, que a função Summary, plot, str, são funções coringas, assim, que você pode usar. Você não sabe o que fazer, você já usa essas funções, que elas vão te dar alguma coisa retornar nos seus dados. Tá? Raramente elas não retornam nada. Então, se eu der um summary dados 1 aqui, ele vai dar os valores do mínimo, o máximo, e vai dar o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, a média e o terceiro quartil. Ele vai dar, assim, praticamente muita coisa em estatística descritiva, tá? E se eu quiser os valores que se retornam aqui do boxplot, eu vou ter... Eita, retornou aqui valores diferentes, agora eu não sei, preciso resolver isso. Deixa eu ver aqui. Provavelmente aqui ele não está dando exatamente o primeiro quartil. Deve ser o primeiro quartil com alguma coisinha. Preciso retomar isso, rever isso aqui, tá? Que os valores não estão batendo aqui. Mas a mediana está retornando o máximo também, tá? E aqui ele vai dar também intervalo de confiança, tá? Para quem quiser, aqui o número de observações. Tá? Eu vou rever aqui que ele tá retornando aqui de fato, tá? Isso aqui eu não tinha me atentado a isso, que os valores aqui são primeiro e terceiro quartil. Isso aqui exatamente não é o primeiro nem o terceiro quartil. Eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Bem, se alguém souber, pode colocar nos comentários do vídeo também, não tem nenhum problema, tá? E vamos ver, assim, uma outra forma também, assim, que é bem intuitiva também, quando a gente pega os dados, que é a forma que a gente representa nossos dados, né? Então, por exemplo, às vezes eu posso estar medindo uma planta, ou vou pegar aqui esse exemplo, eu vou botar aqui por exemplo, eu medi um animal aqui, sei lá, vou pegar um cachorro, peguei os cachorros do campus, fui medir, fui pesar eles, peguei cada cachorro e pesei eles, e pesei eles em quilo, deu valor em quilo. E aí, como é que ficam os meus dados? Quando eu represento esses valores em quilo ou quando eu represento eles em grama? Provavelmente para as coisas que vocês trabalham, na área que vocês trabalham, existem formas de representar, existem convenções, né, que a gente costuma representar. Por exemplo, eu que trabalho em ecologia de comunidades, a gente costuma representar o número de plantas por hectare, número de espécies por hectare. Mesmo que a gente não tenha um hectare, a gente não mediu um hectare, fui lá, coloquei uma parcela de 10 por 10, tenho 10 por 10 metros, tenho 100 metros quadrados. Eu preciso transformar esses 100 metros quadrados em hectare. Então, no caso, isso aí seria 0,1 hectare. Então, eu preciso fazer uma sagrinha de 3 aí para transformar, colocar os meus dados em hectare. E muitas vezes, assim, a forma que a gente representa, quando a gente vai dar média, mediana, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque a média, mediana, variância, desvio padrão, porque esses valores eles vão ser retornados também na unidade que a gente está medindo. Então, aqui eu peguei os 10 cachorros do campus e medi eles aqui em quilo, tá? Só que vamos supor que, sei lá, a convenção disso aqui, na veterinária, sei lá, seja medir isso em gramas. Então, nada mais eu pego esse quilo aqui e multiplico por 100 e meço esses cachorros quer dizer, e represento eles em grama. Aí você diz assim, Júlia, mas o que se aplica quando eu vou mostrar meus resultados? Implica que o quilograma eles vão dar valores similares, só que quando eu calculo a média em quilo, a unidade vai ser o quilo. Quando eu calculo em grama, a unidade vai ser em grama. Então, a média, ela tem unidade, a unidade que você está medindo. Então, se eu estou calculando a média de plantas por parcela,
a minha unidade vai ser plantas por parcela, plantas por hectare, ou plantas por metro quadrado, enfim. Se a minha unidade é quilo, então eu preciso colocar o meu valor de média em quilo. É que só para mostrar também os box plot para mostrar assim que não existe, né? Assim, os box plots são exatamente iguais, só que os valores aqui eles são em unidades diferentes, tá? E aqui também o box plot stat ele também vai dar a mesma coisa, só que em unidades diferentes, ok? A variância também ela vai dar, e aí você vê assim que esses dados aqui, a variância ela vai ser uma representação da média, né? Então se a média aqui ela tá em quilo, ela vai ter uma variância aqui de 7, e quando ela tá em grama vai ter de 7 milhões aqui, né? Então 7 milhões de gramas, é isso mesmo, né? 7 milhões aqui de gramas, então ela vai ter É importante a gente dizer também como é elevado ao quadrado, então aqui a unidade nossa grama é elevada ao quadrado, tá? Mas geralmente a gente não bota essa unidade não. Quer dizer, pelo menos não, quando a gente conhece a gente não costuma colocar, mas talvez em outras áreas costuma. Quando põe desvio padrão de quilo de grama, também vai acompanhar isso, 2,77, né, vai ficar por aqui, e aqui vai ficar 2.700 alguma coisa. Vocês viram assim que isso aqui é interessante, de 7 milhões ela foi para 2.000. Então, para você ver assim que o quanto a variância às vezes não representa, né? A gente tem uma variância de 7 milhões, o que é 7 milhões? É muita coisa. E o desvio padrão, por estar na mesma unidade que a média, fica mais fácil da gente entender isso aqui, né? Ele fica mais fácil de entender que 2.000 é muito mais palpável para a gente 2.000 do que 2 milhões, tá? E a mesma coisa com o erro padrão, com a diferença que ele vai dar valores aqui muito baixos, 0,87, que vai dar 800 e alguma coisa, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês assim, que a unidade é muito importante, é importante a gente deixar isso bem claro no nosso trabalho, e quando a gente lê também, né, porque ele vai seguir o que a gente está usando. Então, se a gente está usando em valores grandes, a desvio padrão, desvio padrão, erro padrão vai dar valores grandes também, tá? Porque é uma representação dos nossos dados, da nossa média, que nossos dados estão sendo representados. E a mesma coisa com a média, com a mediana também, tá? Bem, assim, é basicamente isso, assim, eu não gostaria de me estender muito em relação a isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre estatística descritiva, alguma coisa específica, vocês coloquem nos comentários, que eu posso fazer alguma aula adicional sobre isso. Tá? Mas eu recomendo que vocês leiam o capítulo do Gotelli de Estatística Descritiva, que eu acho que eu coloquei no SIGA. Vou até falar meio baixo assim, né? Porque por motivos piratas. Mas eu recomendo que vocês leiam, porque ele vai explicar essas coisas de uma forma muito melhor do que eu estou explicando aqui, tá? Então é isso, gente, basicamente é isso. Qualquer dúvida vocês coloquem aqui, escrevam aqui, eu escrevo no fórum do SIGA, da disciplina, tá? E é isso, e saúde a todos!